sobretudo. Depois, outra questão que também está em cima da mesa é perceber, ou tentar perceber, não sabemos, quer dizer, só vamos saber mais à frente. Mas isto leva-nos a pensar como é que a organização vai responder mais à frente. É evidente que se sente a necessidade de encontrar uma ação concertada, quer agora, durante, quer no pós-Covid. Bom, em que medida é que esta crise que estamos a viver, terá ou não algum tipo de consequência ou de efeito transformador no modus operandi da organização? Ou seja, nós temos que ver, nós temos que aferir se de facto a ideia difundida nos discursos dos políticos e nas reuniões e cimeiras realizadas, se de facto a partilha de informação e a legislação coordenada vão dar algum tipo de resultado, ou se porventura não é senão uma declaração de vontades que depois esbarrará com várias dificuldades. Depois, outra questão que também está em cima da mesa, que é perceber em que medida é que o Sudeste Asiático tem estado ao longo da sua história sempre num estado de equilibrismo, de equilíbrio instável e de dificuldade de gestão da influência americana, histórica, antiga, e da influência chinesa, como conviver com esta confluência de interesses na região, face a esta capacidade que a China tem demonstrado, e que tem demonstrado de forma especialmente evidente no Sudeste Asiático, de acudir ao problema da pandemia. Depois, uma outra questão que também está a ser sujeita a escrutínio e que continuará a estar sujeita a escrutínio é perceber em que medida é que a ASEAN vai dar um conjunto de respostas eficazes a problemas comuns, ainda que um vasto conjunto de reuniões com declarações finais que sublinham a importância de responder coletivamente, de reforçar a coordenação, não nos satisfaçam. É preciso perceber quais é que vão ser os resultados práticos. Neste momento, nós já conseguimos perceber alguns, mas ainda é cedo, é bastante cedo para perceber. Haverá uma cimeira em breve, para perceber quais é que são, de facto, esses resultados práticos e se esta coordenação ou concertação está a acontecer de uma forma conseguida. Um outro tópico também é incontornável, tem a ver com a questão da confiança, e já foram feitos vários estudos, vários inquéritos organizados, quer pelo CSIS de Jakarta, quer em Singapura pelo Institute of Southeast Asian Studies, sobre a questão da confiança. A China tem aumentado esta capacidade de impressionar os cidadãos dos países do Sudeste Asiático. Portanto, há, de facto, uma maior aproximação, uma maior confiança relativamente à China e em contraste, um sentimento de maior afastamento em relação aos Estados Unidos. Também se percebeu que, no que toca à questão da confiança, o Japão continua a estar no top dos países em que existe confiança, do ponto de vista da intervenção. Em todo caso,
a questão é uma questão sensível, sobretudo porque há claramente mixed feelings em relação à China. Não é? Se por um lado a ajuda chinesa é bem recebida e é útil, por outro lado há uma série de receios que também estão agora de uma forma a ser vividos de uma forma muito mais evidente. Outra questão em que eu acho que vale a pena refletir é sobre se a experiência de outros surtos epidémicos, surtos académicos também há, mas isso é outra coisa. Se outros surtos epidémicos, estou-me a lembrar do caso do SARS, que é talvez aquele que tem maior impacto, se porventura esse historial que existe, esse lastro histórico que existe, poderá ter ajudado ou não a ASEAN a encontrar uma resposta e os seus Estados individualmente. Outra questão que se pode colocar é, face à diversidade das situações dos Estados-membros da ASEAN, será que se pode estar a delinear ou não uma espécie de nova hierarquia de poderes no seio da ASEAN? É interessante nós percebermos como é que alguns países vão sair desta pandemia, nomeadamente aquele que tem revelado um maior número de problemas, que é a Indonésia, que tradicionalmente é o país mais importante e líder na ASEAN. Outra questão que também tem a ver com a confiança, e com a própria noção de que a retórica e o discurso da ASEAN é sobretudo uma coisa da elite. Se os cidadãos comuns não têm exatamente uma noção do que é a ASEAN, para que serve e em que medida é que ela existe para melhorar as suas vidas. E a questão de melhorar as suas vidas nunca como agora se viveu de uma forma tão intensa, não é? Quer dizer, o bem-estar, a pobreza e o bem-estar das pessoas estão de uma forma muito vincada em cima da mesa, com tendência para agravar nos próximos tempos. E, portanto, é interessante também pensar se os cidadãos dos Estados-membros da ASEAN confiam na ASEAN e consideram de facto que a ASEAN é uma entidade de recurso em caso de emergência ou se é só um projeto que os políticos abraçaram, mas que não tem um impacto extraordinário, muito sentido ou muito visível nas suas vidas comuns. Uma outra questão que também pode ser interessante é, tem-se verificado, pelo menos esse discurso tem sido avançado e há alguns sinais de que está a acontecer, que é a questão do diálogo. Há, de facto, alguma disposição manifestada dos membros da ASEAN e, portanto, da organização, em criar instituições e mecanismos que permitem, pelo menos, uma troca de experiências e um diálogo. E, de certa forma, este é o lado positivo da coisa, de certa forma, este género de atitude parece ser ligeiramente contrastante de um ambiente mundial pautado pelo isolamento nas respostas e mesmo por outras organizações regionais. Uma outra questão que acrescento é o papel do Japão. O Japão
enquanto potência média, pode ou não ocupar um espaço maior do que aquele que ocupa atualmente. É verdade que tradicionalmente o Japão tem essa presença pela via da ajuda e pela via do investimento. Enfim, resta saber se neste confronto cada vez mais intenso China-Estados Unidos, se o Japão pode ocupar algum espaço neste contexto e ser um pouco mais do que um exportador de soft power. Bom, e finalmente uma questão, que é uma questão talvez aquela que é mais complexa e sobre a qual naturalmente não existe nenhuma resposta, nem sequer especulativa, que é a não ser projeções, que são projeções e não são senão isso, o impacto da pandemia na desaceleração da integração regional. Portanto, estes são os temas que eu lanço para cima da mesa e que são, no fundo, o resultado desta compilação de dados, desta recolha de dados que eu fui fazendo para refletir sobre este tema. Bom, em primeiro lugar, a questão da centralidade da ASEAN, porque esse é o título da conferência, portanto, para percebermos do que é que estamos realmente a falar. A centralidade, a primeira vez que se fala em centralidade da ASEAN, enfim, não vale a pena dizer quando é que foi, não é uma questão de percebermos a história desta ideia de centralidade, mas é sobretudo o que se pretende demonstrar ao recorrer a esta ideia de centralidade é a importância que a ASEAN assumiu ou procurou assumir, quer no quadro regional, ou seja, o primeiro grande projeto de integração regional com origem nos anos 60, em plena Guerra Fria, com todo um historial de evolução marcado por este acontecimento que foi a Guerra Fria, com o final da Guerra Fria que se relança com novos objetivos, que sofre um alargamento. É, apesar de tudo, uma história importante de uma instituição que tem uma existência, enfim, relativamente antiga, de uma instituição que apela ao multilateralismo num contexto que não é tendencialmente ou historicamente muito ligado ao multilateralismo. E, portanto, a ASEAN não só tem não só inovou dessa forma, como também criou outras instituições a ela ligadas que reforçam esse institucionalismo nesta região. Depois a questão de ser de facto um projeto que promove a ideia de um regionalismo na Ásia-Pacífico, também nesse sentido se fala em centralidade, com esta tal estrutura em tripé comunitário, portanto uma comunidade política e de segurança, uma comunidade económica, uma comunidade cultural. O facto de ser o primeiro e único agrupamento regional viável e mais ou menos estável, enfim, com uma história já longa, como acabei de referir, e, portanto, nesse sentido também chamar a atenção para a importância da região do Sudeste Asiático na discussão sobre os mecanismos de cooperação regional na Ásia e o facto de a ASEAN se procurar constituir ou procurar exportar a ideia de que é um modelo para outros agrupamentos regionais. Portanto, a centralidade da ASEAN é, quer do ponto de vista regional, quer do ponto de vista global, a ideia da centralidade, não é? A importância da centralidade no discurso esta organização é uma organização importante, incontornável,
que não pode ser ignorada e que tem um papel a desempenhar. Bom, vamos então, de forma muito rápida e quase um pouco impressionista, falar sobre o estado de coisas. A Covid-19 atinge toda a região, quer dizer, todos os Estados-membros reportaram casos e a Tailândia foi o primeiro a confirmar. O que é que nós verificamos? Verificamos que, mais uma vez, estamos perante um problema comum que tem respostas diferenciadas. Ou seja, cada um dos Estados adotou regras diferentes, adotou os seus próprios mecanismos para atuar a propagação do vírus. Não é? Dá aqui o exemplo de Jakarta, em que se fizeram, que é uma cidade gigante, e foram impostas severas limitações às atividades. Singapura, que multa quem não usa máscaras em público, mas enfim, isso também não é nada de extraordinário, porque em Singapura multa-se tudo. As respostas que foram dadas, também elas foram diferenciadas. Singapura desempenhou aqui um papel importante do ponto de vista diplomático, apostou numa diplomacia dos testes, de aplicação dos testes. Foi o primeiro país que manifestou vontade e que a pôs em prática para ajudar vizinhos logo a partir de março. Fê-lo em relação à Malásia, às Filipinas, ao Brunei, à Indonésia e ao Laos. Outro tipo de equipamentos, os ventiladores, as máquinas, para testes de ADN em países como as Filipinas, o Vietnã, o Brunei, a Indonésia e o Laos. A assistência que deu aos imigrantes malaios. Portanto, Singapura, neste contexto, apareceu como um país prestador de ajuda aos outros países da ASEAN. Mesma coisa com o Vietnã. O Vietnã não só reagiu rapidamente à pandemia com efeitos notáveis do ponto de vista interno, 0 mortes, um apertado lockdown que de facto parece ter tido efeitos positivos, e afirma-se também como exportador de kits de testes. Parece-me que há nesta atitude do Vietnã e, enfim, no êxito da forma como tem lidado com o problema, uma forma de se afirmar diplomaticamente no contexto da ASEAN. O Vietnã é dos países, da nova leva de países que entram nos anos 90, portanto, no segundo alargamento, se considerarmos que o Brunei, que entra depois, é um primeiro alargamento. Os países como o Vietnã, o Laos, o Camboja e o Myanmar entram nos anos 90. Claramente, o Vietnã, como referi, ocupa a presidência da ASEAN, está aqui a querer desempenhar um papel de país que, no contexto regional, se está a destacar pela eficácia e pela capacidade de lidar com os problemas. A Malásia, de forma mais modesta, cooperou com Singapura. Os números são bastante elucidativos. Quer dizer, se nós olharmos para este quadro, o que é que nós vemos aqui? Bom, temos aqui os números da China e dos Estados Unidos. Isto são dados de 11 de junho de 2020.
Mas, enfim, não olhando nem para a China nem para os Estados Unidos, o que é que nós vemos no conjunto dos países do Sudeste Asiático? Percebemos que onde onde está identificado o maior número de casos é Singapura. Não está a mostrar a apresentação. Não está, os slides não estão a andar, ficou paralisado aqui no slide, não sei o que é que se passou. Não E agora? Estamos, não estamos, não mexe. Já tens Então, que tirar, deve ter paralisado aí na partilha. Está bem. Vou partilhar novamente. E agora? Agora sim. Agora estamos a ver os números. Os números, sim. Obrigado. Obrigado. Pronto, estávamos aqui a ver que, ou melhor, não estavam a ver, mas agora já estão, que descontando aqui neste grupo de países estão a China e os Estados Unidos, não é? Mas o que nós vemos aqui é com o maior número de casos reportados, identificados, Singapura, e logo a seguir a Indonésia. Temos aqui uma coluna com os casos das últimas 24 horas, com data de 11 de junho, e o que se verifica é que o país que está em piores condições é a Indonésia, com este número que contrasta bastante com os outros, não é? Aquele que está mais próximo e mesmo assim cerca de metade são as Filipinas. Depois aqui o número de mortes. No número de mortes também a Indonésia está em primeiro lugar. O maior número de testes, ou melhor, tem aqui os testes todos, o maior número de testes está na Malásia, e depois o maior número de recuperados, não é? Todos eles, e o maior número de recuperados está em Singapura. Portanto, este é o quadro geral dos números mais ou menos recentes, enfim, 11 de junho. Vamos agora ver aquilo que a ASEAN, portanto, fez, ou tem feito, ou tem procurado fazer, no que toca ao combate. Bom, há uma cimeira especial, não é, extraordinária, que acontece em 14 de abril, justamente para definir orientações e para coordenar esforços com os seus parceiros de diálogo, o ASEAN mais 3, a China, o Japão e a Coreia do Sul. E essa coordenação foi acionada através de uma rede de cooperação que associa uma série de instituições ligadas à investigação médica e à intervenção em situações deste teor, uma mais virada para as questões de assistência humanitária, de gestão de desastres naturais. Portanto, há uma série de instituições que já existiam anteriormente e que são aqui chamadas a intervir, são convocadas para trabalharem em conjunto. Estas organizações, embora sejam todas elas da ASEAN, têm lideranças atribuídas a países diferentes. Antes dessa cimeira especial, 15 dias antes, tinha acontecido uma conferência ministerial, incluindo uma reunião especial
dos ministros dos negócios estrangeiros, e não deixa de ser significativo que estes ministros dos negócios estrangeiros tivessem tido uma reunião presencial ainda em fevereiro com o ministro dos negócios estrangeiros chinês e que a reunião idêntica com o secretário de Estado Mike Pompeo só tenha acontecido bastante depois, ou seja, a 23 de abril. Portanto, há aqui uma enorme discrepância de datas que, obviamente, é bastante significativa. O que é que a ASEAN tem procurado fazer? Bom, para além destas iniciativas e desta concertação de esforços através destas instituições e de diálogo multilateral, tem insistido exatamente nisto. Nós estamos a viver um momento de isolamento, de respostas individuais, de falta de concertação à escala global e, desse ponto de vista, a ASEAN faz a diferença e, portanto, reforça a sua centralidade porque, mal ou bem, está a fazer esforços para encontrar uma resposta em conjunto, mesmo que depois os Estados-membros continuem a tomar as suas iniciativas e a ter as suas reações individuais. Será importante perceber, não é, porque é o resultado desta conferência ministerial da Semana Especial, das questões mais fulcrais é preciso criar uma legislação de coordenação, portanto uma legislação comum, é preciso agilizar a partilha de informação, vamos ver se, não passou muito tempo, mas vamos ver o que é que vai acontecer nesta próxima cimeira e perceber que evolução é que se verificou. A questão do lastro histórico, bom, já foi aqui mencionada, não é? Portanto, com a SARS em 2003, ou seja, vale a pena, eventualmente, voltando ao tema, não é? De certa forma, este é um tema para aprofundar, não é? Porque eu estou aqui a levantar questões que são questões para investigar no futuro. É preciso perceber qual é que foi o impacto que teve, se de facto esta preparação para um fenómeno desta natureza trouxe ou não algum tipo de vantagem à organização. À partida, há uma vantagem bastante evidente, que é este dispositivo institucional, não é? Estas redes, estes centros de investigação que estão aqui listados, muito virados para questões científicas de saúde pública, enfim, de como lidar com situações de emergência. Preciso perceber se isso foi realmente uma vantagem e aferir os resultados do diálogo e da concertação de esforços entre estas organizações no terreno. E, portanto, perceber que tipo de respostas é que encontrar. Seja como for, esse pode ser considerado um ponto positivo. Existia já algum grau de preparação que tem a ver com este lastro histórico, ou com aquilo que eu chamo lastro histórico. Ainda no que toca à questão das expectativas que existem em relação ao papel da ASEAN e à intervenção de poderes externos, e nomeadamente da China, este estudo do CSIS de Jakarta, a que já fiz referência, e que é um estudo interessante, é recente, mostra que havendo uma influência crescente da China no Sudeste Asiático,
a forma como essa influência é percepcionada e é vivida, sobretudo, e é vivenciada, é bastante ambígua. Ou seja, há uma grande discussão sobre se traz vantagens ou se traz desvantagens, se traz mais desvantagens do que vantagens e vice-versa. Também existe, nessa sondagem que foi feita, dados que mostram que os cidadãos do Sudeste Asiático, enfim, as pessoas que foram inquiridas, estão bastante preocupadas com a competição estratégica China-Estados Unidos e com o impacto que possa ter, que tem e que possa ter na ASEAN. Este mesmo estudo evidencia que da parte das elites há uma preocupação maior em relação às ameaças não tradicionais e económicas e que continuam a ter a ASEAN como uma instituição-chave para lidar com os problemas comuns, e esse mesmo estudo revelou também que estas pessoas que foram consultadas continuam a insistir no reforço da necessidade de cooperação. Bom, estes dados que aqui tenho, a seguir já têm a ver com como esta crise tem potenciado as tendências geopolíticas e este aumento da rivalidade Estados Unidos-China. Estes dados que aqui estão, enfim, o texto é relativamente denso, mas qualquer um destes parágrafos reporta o aumento de atividade ocorrida no Mar do Sul da China, quer por parte da China, quer por parte dos Estados Unidos. Tem havido, de facto, uma grande animação, passo a expressão, naquela parte do mundo, uma grande presença de navios naquela parte do mundo e, portanto, inclusivamente, não é de menos importância, no dia 18 de abril a China estabeleceu 2 novos distritos administrativos na Sparacela e na Spratly. Bom, portanto, há de facto aqui uma atividade muito intensa no Mar do Sul da China, que mostra que este período exacerbou esta rivalidade. Suponho que na conferência que já tiveram hoje de manhã, este tenha sido um dos temas mais abordados e, portanto, talvez não valha a pena insistir muito nele. Ainda no que diz respeito a esta questão, desta tendência geopolítica, bom, o que é que nós, mais uma vez, confirmamos? Confirmamos que a posição dos Estados, nunca a posição da organização, pelas razões que já sabemos, a posição dos Estados é uma posição variável. Alguns estão claramente mais ligados à China, alguns contam e têm, de facto, recebido esse apoio, contam com a ajuda da China para a construção de infraestruturas e de desenvolvimento. E, portanto, estão mais expectantes de uma generosidade de Pequim do que já estiveram. Alguns destes países que já tinham uma ligação, já tinham um alinhamento muito nítido, continuarão ligados à China, o Camboja e o Laos, são os casos mais explícitos e vincados. Outros tenderão a ter uma posição que é aquela que caracteriza a sua atitude, não é? O hedging, que é uma dos termos usados para caracterizar esta relação de
contenção e de equilibrismo que existe entre estes dois polos de poder dominantes na região. A questão do mar do sul da China, referida no slide anterior, apesar desta atividade fervilhante no mar do sul da China e dos Estados Unidos, nestas circunstâncias, e apesar dos problemas que a China tem com vários dos países do Sudeste Asiático, a conjuntura, esta conjuntura de ajuda e diplomacia da máscara, propicia de facto uma aproximação dos países do Sudeste Asiático à China, apesar dos diferendos que continuam a existir em relação ao mar do sul da China. Bom, e parece também evidente, os inquéritos feitos mostram que a falta de confiança que já existia antes da crise se reforçou. E que o dinheiro, estes 35 milhões de dólares que os Estados Unidos enviaram para a ASEAN não são suficientes para que os Estados Unidos recuperem a sua credibilidade, porque a sua credibilidade está nas ruas da amargura e, enfim, está globalmente nas ruas da amargura em relação ao Sudeste Asiático, ainda mais, sobretudo porque esta proatividade da China atingiu níveis muito elevados, jamais vistos. E é interessante que na Europa, ou enfim, pelo menos em alguns países da Europa, a atitude face à ajuda chinesa foi uma atitude crítica, porque o equipamento é um equipamento de má qualidade, porque há uma desconfiança estrutural relativamente às intenções da China. No caso do Sudeste Asiático, essa reação não ocorreu da mesma forma, não obstante a tal ambiguidade que existe sobre as vantagens e desvantagens. Porquê? Porque há uma intervenção rápida. O auxílio médico, a assistência médica, com a cedência de máscaras cirúrgicas, com os testes, com os vários equipamentos, com o envio de pessoal especializado, médicos. Isto teve um impacto muito positivo. A forma como foi feito, enfim, no mundo inteiro, mas no Sudeste Asiático em particular, reveste-se de uma dimensão propagandística extraordinária, não é? É tudo feito com grandes parangonas para dar bem nas vistas e para chamar a atenção, e nesta região do mundo esse auxílio, essa intervenção foi muito bem recebido. Há o caso do multimilionário Jack Ma, não é? Que tem um conjunto de fundações e de empresas que apostaram também no fornecimento de material médico, e outras empresas públicas chinesas que também entraram para além do governo propriamente dito. Portanto, a China acorreu ao Sudeste Asiático com este tipo de auxílio, de tal forma que o presidente Xi Jinping resolveu usar num discurso esta expressão curiosa, não é? Quase, no fundo, uma proposta de alternativa, uma espécie de complemento à Belt and Road Initiative, quando fala nesta Health Silk Road. Ou seja, a questão da Belt and Road Initiative, com as características que nós lhe conhecemos, ter agora esta nova componente, esta nova
esta nova dimensão, surgiu aos olhos de muitos como uma inovação muito interessante. Bom, aqui neste slide eu falo sobre alguns dos... Pronto, falava há pouco sobre o Camboja e o Laos como sendo tradicionalmente alinhados com a China. Estes dois casos, da Indonésia e da Malásia, são dois países muito importantes no Sudeste Asiático e na ASEAN. A Indonésia e a Malásia já mostraram um conjunto de fragilidades a vários níveis, desde logo fragilidades no funcionamento do seu sistema de saúde, e, enfim, problemas vários ligados ao desenvolvimento e à pobreza, mas o que é que se torna evidente? Torna-se evidente que estes países, de facto, países com uma posição marcante no contexto da ASEAN, estão bastante receptivos face a estas fragilidades que demonstram, estão bastante receptivos à diplomacia da máscara e à eficácia da diplomacia da máscara. A Indonésia teve uma reação inicial de adversidade em relação até admitir que existiam vários casos, tem uma reação mais lenta do que outros países e porque tem um sistema de saúde bastante rudimentar, é de facto um dos países em que a situação é mais grave. Quer dizer, neste momento é o país em que a situação é mais grave. E nesse sentido está especialmente vulnerável e receptiva à ajuda chinesa. A Malásia tem uma situação política de transição, ou seja, há um governo que toma posse em fevereiro, portanto, mesmo em cima do início da coisa, e portanto esse facto explica alguns erros que foram cometidos, e isso associado a problemas económicos que já tinham, tornou também a Malásia um país mais vulnerável e, consequentemente, mais receptivo à ajuda da República Popular da China. Bom, temos realmente aqui estes dados sobre o montante que os Estados Unidos atribuíram ao Sudeste Asiático, à ASEAN. O que é que se torna evidente? Torna-se evidente que os Estados Unidos assumem a sua fraqueza, a sua incapacidade de lidar com o problema. Está aos olhos de todos, não é? É excessivamente, é também hiperrealista, não é? Qualquer pessoa consegue ver, e portanto o que dizem é não podemos dispensar material médico porque podemos precisar dele, porque precisamos dele. E porque precisamos dele, isto mostra, por um lado, que estão em apuros, e mostra também que há uma limitação à ajuda que só reforça esta ideia que já existia no Sudeste Asiático de que os Estados Unidos já não tinham a mesma capacidade de influência que historicamente tiveram na região. Bom, a questão das experiências médias. Falo sobretudo do Japão. O Japão tem um papel, não é? Estamos sempre a falar na Belt and Road Initiative e no apoio da China à construção de infraestruturas, mas somos forçados a verificar que o Japão tem tido um papel importante também na construção de infraestruturas
Sudeste Asiático. Enfim, podemos dizer, bom, mas os chineses vão rapidamente chegar lá e ultrapassar. Seja como for, esta intervenção existe e é importante e, sobretudo, mostra que nesta conjuntura de algum retrocesso, de uma presença menos intensa dos Estados Unidos, o Japão pode ter aqui um papel mais ativo. Um outro estudo, não é? Este inquérito do Institute of Southeast Asian Studies de Singapura, mostra que, em relação ao Japão, existe entre os inquiridos a ideia de que é um país confiável. Não é? E, portanto, a percentagem, não é? este nível de confiança das pessoas que respondem em relação ao Japão contrasta bastante com os valores que foram aferidos para a China e para os Estados Unidos. Ou seja, em relação ao Japão, há uma confiança muito significativa de que o Japão toma uma atitude certa e os valores em relação à China ou em relação aos Estados Unidos são bastante diferentes. Claro que se põe a questão de o próprio Japão foi afetado, a China também foi, enfim, vale a pena ver e estarmos atentos para perceber que papel é que o Japão virá a desempenhar, se esse papel será um papel diferente do que aquele que tem desempenhado até aqui, nesta forma que tem de estar nas relações internacionais, na ajuda que faz ao desenvolvimento. Por exemplo, uma das questões que está em cima da mesa, em que a China também tem dado um contributo inestimável, é a questão da saúde, não é? Do setor da saúde e do facto de os sistemas públicos de saúde serem bastante rudimentares e disso ser uma grande fragilidade da região. Bom, em relação aos outros poderes médios, vamos lhe chamar assim, o que nós verificamos em relação à Índia, a Índia tem sempre uma atitude de alguma ambiguidade em relação ao Sudeste Asiático, tem interesse no Sudeste Asiático, está ligada na sua fundação a um novo conceito alternativo, não é? O Indo-Pacífico, mas na atual conjuntura, a sua atitude em relação ao Sudeste Asiático é uma atitude de distanciamento, de pouco envolvimento. Para já não falar na União Europeia e na Austrália, que têm estado praticamente invisíveis nesta questão. Bom, finalmente, e quando digo finalmente é porque estou prestes a acabar a minha apresentação, os últimos slides são sobre as consequências económicas. E aqui estamos sempre, mais uma vez, a falar de previsões, de antecipações, de cenários. Enfim, o que se sabe e que é evidente é que o impacto económico é já visível e que se tornou logo visível com as restrições às viagens, as quarentenas, o encerramento das escolas e das lojas, portanto, todo o tipo de limitações com lockdowns mais drásticos ou menos drásticos que foram adotados para prevenir o contágio. Isto tem um impacto imediato. Há uma quebra nas exportações, o turismo, que é uma indústria, enfim, serviço com uma importância enorme nesta região, também teve uma quebra brutal, com as previsíveis contrações nos PIBs, no PIB geral da ASEAN e no PIB de cada um dos seus Estados-membros. As soluções encontradas são ainda incipientes e estão ainda a ser testadas, não é? Incentivos
incentivos fiscais, o facto de os países da região poderem jogar com políticas monetárias e fiscais pode ser de alguma utilidade. Já alguns baixaram as taxas de juros e as reservas, há um aumento do crédito em empresas em dificuldades. O Banco Central da Indonésia foi dos que deu o exemplo. Vários empréstimos a fundo perdido, enfim. Os dados mais recentes mostram que logo no início há uma quebra brutal no turismo, sendo que para além dos chineses, os europeus e os norte-americanos é que deixam de ir, e isso tem um impacto imediato, evidente. E sobretudo, a questão da pobreza e do bem-estar e da vulnerabilidade, que será, com certeza, uma característica dominante dos próximos tempos, no mundo inteiro, no Sudeste Asiático, com algumas especificidades, por exemplo, o número de pessoas a trabalharem na economia informal, seguramente ressentir-se-á bastante. E, evidentemente, também é outra das consequências económicas, e não só uma consequência económica, é económica e social. Há uma necessidade evidente de aumentar o investimento no setor público da saúde. Este está e estará sob tensão nos próximos tempos e portanto, é uma questão fundamental para a qual a ASEAN e os seus Estados-membros terão de encontrar uma resposta. Portanto, para finalizar a minha intervenção, o que é que me parece mais importante sublinhar de tudo aquilo que eu disse? Parece-me, enfim, em primeiro lugar, chamar a atenção para a necessidade que temos sempre de distinguir a ASEAN dos seus Estados-membros. São coisas diferentes. A ASEAN é formada pelos seus Estados-membros, mas a ASEAN é uma organização que está, tal como os Estados-membros, a ser sujeita a um teste de resistência. A sua história mostra-nos que situações comuns nem sempre suscitaram respostas comuns. A sua história mais recente mostra que quando algum problema assolava vários ou todos os países, se tornou evidente a tendência de encontrar respostas individuais e de a concertação ser menos conseguida. Diria que há um momento que marca uma evolução significativa, que é o atentado em Bali de 2003, não é? Que é um primeiro sinal de que há cooperação, não é? Troca de informação entre as polícias e os serviços secretos, mostram que, de facto, a ASEAN, enquanto organização, está a agir enquanto tal, enquanto organização, com problemas comuns. Este é um teste fortíssimo. O problema em si mesmo, a pandemia, tem, enfim, algumas afinidades com situações idênticas com as quais estes países já tiveram de lidar. Portanto, isso, de certa forma, é uma vantagem. Portanto, dá um lastro histórico que permitiu que várias organizações ligadas à investigação médica pudessem
articular os seus esforços. Nesse sentido, há aqui uma luz de esperança. É muito interessante nós verificarmos e, sobretudo, observarmos, não é? Porque estamos a falar de uma coisa que está a acontecer agora, mas que, sobretudo, vai ter, enfim, efeitos no futuro, não é? É como se nós tivéssemos uma coisa congelada que está a acontecer, mas sobre a qual não conseguimos ter uma grande nitidez de focagem. E nesse sentido, será muito interessante nós não só perspectivarmos, que é o que podemos fazer agora, como observarmos nos próximos tempos de que forma é que a China se vai comportar, os Estados Unidos se vão comportar e como é que a ASEAN, como organização formada por países que nem sempre têm exatamente o mesmo alinhamento, que defendem os seus interesses próprios. Perceber como é que a ASEAN vai lidar com esta tensão mais exacerbada agora durante a crise. É preciso também verificarmos de que forma é que, se quisermos usar uma metáfora, de que forma é que a ASEAN cresceu enquanto organização que tem sempre este handicap, que é o ASEAN Way, desta ideia de que estamos todos juntos, mas estamos todos juntos, sobretudo, para nos comprometermos com declarações finais que apontam sempre para soluções comuns e para a cooperação e para a concertação, ainda que depois a realidade mostre que este espírito fraterno esbarra com dificuldades de concretização. Portanto, o que me parece mais interessante para refletir neste conjunto de questões que foram aqui abordadas é, no fundo, uma pergunta que é uma pergunta que percorre toda a história desta organização, que é perceber se realmente a ASEAN é uma instituição com centralidade, ou seja, se importa verdadeiramente, se contribui para uma maior coesão da região, se essa coesão é atingível ou não, se porventura este grande desafio pode contribuir ou não para uma evolução positiva e, sobretudo, para uma evolução substantiva da ASEAN, para que seja uma organização menos associada às visões da elite política e mais próxima das populações. Em suma, são estas as questões que eu queria trazer para a discussão e partilhar convosco. Apesar de algumas dificuldades de comunicação e, sobretudo, algumas interrupções, queria agradecer a vossa atenção e dizer que estou disponível para as perguntas que entenderem fazer. Muito obrigado, Nuno, por esta magnífica apresentação que nos esmagou todos com imensos conhecimentos e dados, porventura sobre uma associação e uma região que não é acompanhada com a devida atenção, e por isso peço uma salva de palmas através aqui dos nossos bonequinhos do Zoom para esta apresentação, que é a modalidade de reconhecermos esta bela apresentação. Nós já estamos a ultrapassar as 8 horas, não quero atrasar os jantares até para depois não implicar com a sessão que se iniciará às 9 horas, mas também não quero deixar de dar a oportunidade pedindo alguma paciência suplementar ao nosso convidado para algumas questões
ou comentários que os participantes entendam dirigir ao professor Nuno Canas Mendes. E sabem que esta coisa acho que todos sentimos o mesmo, não é? Isto de estar em Zoom e de ter um compartilhamento de tela é uma coisa estranha, porque compartilhamento de tela, o estar a olhar para a apresentação distrai-me de perceber qual é que é a atitude das pessoas que estão a assistir. Não é? E posso dizer que tenho sorte porque as câmaras estão ligadas, não é? Ou a maior parte das câmaras estão ligadas. Não é uma coisa que aconteça sempre. Os meus alunos têm, a maior parte deles, as câmaras desligadas e, portanto, podem estar a fazer várias coisas e não estarem com especial atenção. Mas, portanto, há sempre esta situação meia desconfortável que é a interação é sempre perturbada, ou é sempre mais ou menos perturbada pela apresentação que quebra este elo, que já de si é um elo frágil e vulnerável, mas enfim, não vale a pena estar a queixar-me de uma coisa que veio para ficar. O que é preciso é adaptar-me e aperfeiçoar a técnica da comunicação, para evitar que seja um monólogo. E outra coisa, a minha apresentação não era excessivamente longa, eram 20 slides, mas claramente com as interrupções e tal, eu não tive a noção de que tinha estado a falar durante hora e meia. Portanto, peço desculpa, porque não era suposto que isso acontecesse, não foi de propósito, garanto-vos. É sinal de muito conhecimento e muita vontade de partilhar que nós agradecemos. Nada. Mas é sempre difícil estar a falar para um computador, todos nós temos essa experiência. Pois eu sei para um computador ou para um conjunto de fotografias ou de nomes é sempre... Eu sei que sim. É um problema que nos afeta a todos, é um problema da vida moderna. E a informação que eu tenho é uma informação muito imediata, não é? Porque são coisas que estão a acontecer, que estão a ser recolhidas, quer dizer, não há ainda nenhum estudo que possa ter acontecido, uma coisa que está neste momento a acontecer. Mas acho que faz sentido, ou enfim, pareceu-me que fazia sentido e que podia ser interessante criarmos aqui esta discussão. Foi sem dúvida. O Vítor Ramon Fernandes tem uma questão, estou a ver. Façam, por favor, sinal, como fez agora o nosso amigo Vítor Ramon Fernandes, ou ponham uma mãozinha ou no chat. Vítor. Não, eu vou fazer verbalmente. Eu já quero agradecer a ambos, ao Nuno pela apresentação, eu gostei muito, mas também naturalmente assim pela organização de tudo isto e mais não direi para não gastar muito tempo. Eu tinha montes de questões, tinha aqui tema para uma discussão, uma conversa muito longa com o Nuno, com o professor Canas Mendes, mas vou só fazer aqui um tema que me ficou na cabeça. Nós temos de facto... Não, ia dizer que o Vítor Ramon Fernandes é meu amigo já há muitos anos. E nós temos sempre muitas discussões sobre vários temas. Portanto, farás uma... Isso era, não abras essa porta, isso era uma conversa muito longa. Não te metas nisso. Não, porque há outra conferência às 9. Não te metas nisso. Não é boa ideia. Bom, mas voltando aqui ao tema, isto é de facto uma zona, uma área, uma região, melhor dito, um espaço geográfico complexo, uma parte continental, uma parte insular, de várias religiões, a parte insular mais muçulmana, a parte continental com outras influências, taoísta, confucionista, uma influência mais chinesa, etc. Portanto, é complexo, enfim, e também não é uma área, uma associação que tenha previsto grandes políticas comuns, digamos assim. É uma associação de cooperação e, portanto, muito do que foi dito não me surpreende. Eu tinha aqui só duas questões, uma questão mais propriamente, que tem a ver um bocadinho com o papel das instituições
e em particular do lado chinês, relativamente à ordem internacional, que é quando se falou da ajuda da China e do Japão, ok? E o Japão tem uma situação também muito frágil, mas enfim, quando se falou disto, a minha pergunta é, estamos a falar da ajuda dos países ou estamos a falar de uma ajuda institucional do lado do Japão via o Asian Development Bank e do lado chinês via o Asian Infrastructure Investment Bank, ou estamos a falar dos países propriamente dito? Porquê é que eu estou a falar nisto? Porque do lado japonês, o Banco Asiático de Desenvolvimento, o Asian Development Bank, tem estado a perder algum terreno, ou bastante terreno mesmo, relativamente ao AIIB, enfim, que é liderado pela China, enfim, e que tem uma composição que também todos conhecem, e sabendo que os países do Asian, não todos, mas a maior parte, estão nas duas instituições, embora estando a dar mais importância, o que é lógico, ao AIIB do que ao Asian Development Bank. E a questão, porque eu pergunto isto, relativamente aos projetos, às infraestruturas de que falaste, é porque isto tem também muito a ver com a lógica que é relativamente pouco falada em Portugal, destas instituições, em particular do AIIB, na constituição da ordem internacional que é favorável à China. Daí a minha pergunta muito concreta, se quando falaste nos apoios de desenvolvimento de projetos apoiados quer pelo Japão, quer pela China, estamos a falar dos países ou estamos a falar das respectivas instituições lideradas por eles, isto é, Asian Development Bank e Asian Infrastructure Investment Bank? Estamos a falar essencialmente dos países, não é? Ok. Ou seja, as instituições, claro que têm aqui um papel crucial, não é? E isso tem a ver com o tópico que estavas a introduzir sobre a forma como a China se posiciona institucionalmente, ou seja, como utiliza ou como influencia ou aquilo que canaliza através de instituições que são como que instrumentos para o reforço da sua posição dominante, não é? Que será uma consequência inevitável do processo que está em curso, não é? Onde será seguramente. Eu falei nisso só para terminar, fala-se muito do Belt and Road, fala-se muito da Organização de Cooperação de Xangai, fala-se muito, enfim, de uma série de outras instituições, mas fala-se muito pouco do Asian Infrastructure Investment Bank, que é, no meu entender, uma instituição central nesta lógica para fazer uma oposição ao Banco Mundial e ao FMI, portanto, e que assume um papel central nesta lógica, nesta estratégia chinesa. É por isso que a China faz isso, não é? Faz, por um lado, cria instituições alternativas a... Exatamente. Por outro lado, procura socializar com aquelas que já existem, não é? E moldá-las. Embedded revisionismo é o termo que se vem utilizando. Exatamente. Obrigado. Mais questões ou comentários dos nossos participantes? Estamos à beira de fechar. Como não vejo aqui nenhuma indicação, Nuno, faço eu. Eduarda, quer fazer? Muito boa tarde, agradeço imenso a excelente conferência, mas eu não resisto, não sei se faz sentido, mas eu lembrei-me de uma reunião que ocorreu em maio de 2000, após a crise asiática, na Tailândia, da ASEAN+3, a reunião do Banco Asiático de Desenvolvimento, em que se colocava a questão para futuras crises, por-se a hipótese até de comprar ou recomprar dívidas dos bancos, para não se socorrer do FMI. Eu, na sequência do que o Dr. Vítor Ramon, penso que era neste contexto, não é? E a minha questão era, será uma oportunidade da ASEAN
colocar na prática estes projetos e esta estratégia regional de cooperação económica, ou vão falhar também mais uma vez, não é? Pois, é uma boa pergunta, realmente. Faz sentido. Mas, desculpa, deixa-me só dizer muito rapidamente, mas há aqui um tema central. É que o Asian Development Bank pertence a uma lógica japonesa. Ao passo que o Asian Infrastructure Investment Bank é uma lógica chinesa. Sim, e elas não são compatíveis. Pois não são. E essa é que é a questão central. Sim, não, estamos a falar de instituições que estão alinhadas de forma diferente e que têm métodos de atuação diferentes, têm lógicas diferentes. Mas, voltando à questão da Eduarda, eu acho que é possível que sim, quer dizer, nós estamos sempre, quando olhamos para a gente, estamos sempre a fazer este exercício, que é de muitas discussões que foram tidas, de muito diálogo com poucas consequências práticas e com alguma incapacidade de ultrapassar esta barreira que é por um lado, o modo de funcionamento, por outro lado, esta gestão sempre complexa e apertada entre a influência americana e a influência chinesa, agora muito mais vincada. Bom, muito obrigado. Eu prometi aos nossos alunos, e genericamente, há aqui ainda um último pedido de questão, Jorge Fonseca de Almeida. Peço que ponham a questão muito rápida para podermos encerrar a sessão, porque estava a dizer e a explicar que prometemos aos nossos alunos dar-lhes tempo suficiente para jantar antes de entrarmos na segunda conferência, por isso... Muito bem, a minha pergunta é muito rápida. Força. A minha questão tem a ver com o canal de CRA, portanto, aquele canal que poderia, portanto, atravessar a Tailândia e, portanto, inutilizar, entre aspas, o Estreito de Malaca, ou pelo menos para a China poderia ter essa vantagem de evitar o Estreito de Malaca, que é controlado pelos americanos. Poderá haver aqui algum desenvolvimento no âmbito desta crise, uma obra dessa dimensão? É evidente que revitaliza a economia, pelo menos da Tailândia, é uma coisa grande, exige um grande investimento internacional, provavelmente só com a ajuda chinesa se poderá realizar. Como é que vê este tema do canal de CRA agora à luz desta crise? Era essa a pergunta. De entre as várias interrogações que existem, antigas e modernas, lançadas pela conjuntura e outras mais antigas, o problema a questão da alternativa ao Estreito de Malaca, não é? Que está sempre em cima da mesa. Eu não sei bem, quer dizer, assim à partida, eu diria que condições para a discussão do problema existem. Se isso se vai traduzir em um avanço significativo ou na concretização do projeto, não sei. Tenho alguma dificuldade em ter uma previsão sobre o tema. Mas qual era a sua o que é que, já agora, enfim, devolvo com a mesma pergunta. Qual é que é a sua opinião? Já agora, só para contextualizar, é que o nosso amigo Jorge Fonseca de Almeida fez um belíssimo trabalho sobre este mesmo tema. No ano passado, no curso de Estudos Avançados de Geopolítica que temos, a UAL com o IDN, e tem um interesse muito particular sobre este assunto. E
E, portanto, é uma boa devolução para ouvirmos. Ok. Não, eu não tenho uma opinião formada. Penso que a construção do canal de CRA é mais ou menos inevitável, porque ela é uma alternativa que tem racionalidade económica, não é? Portanto, mas tem uma grande oposição política, pelo menos por parte dos países, dos Estados Unidos, em primeiro lugar, e obviamente Singapura, que poderia ser um dos países mais prejudicados. Portanto, há sempre aqui um balanço entre a racionalidade económica e a geoestratégia política dos Estados Unidos. Não. Refiro que a China ganhou alguns pontos em termos de confiança dos seus parceiros regionais da ASEAN, poderia isso influenciar positivamente o governo tailandês no sentido de decidir finalmente a avançar com a obra, não é? Mas Poderia, é sempre difícil de perceber a dinâmica e tal. É preciso ver o que é que vai acontecer a seguir, ou seja, se esta receptividade que existe, que tem a ver com uma situação de emergência, não é grande, porque de facto os chineses estiveram lá, se isto se vai prolongar por muito mais tempo, e que tipo de dividendos políticos é que a China pode tirar disto, ou seja, de forma é que pode influenciar os governos da região a tomarem algum tipo de decisão que lhe possa ser favorável. Mas enfim, temos que ver. Isto insere-se um bocadinho na lógica do claro de pérolas, não é? Também, quer dizer, um bocadinho nessa lógica. E, portanto, não é? Não é? Portanto, pois, com a influência chinesa crescente na região, não é? É mais uma. Pois, mas enfim, é como a influência chinesa não será uma coisa inexorável, quer dizer, há sempre. Mas olha para o claro de pérolas. Olha para o claro de pérolas. Sim, está bem, mas. A influência chinesa é uma coisa que neste momento é positiva, não é? Porque tem, de algum modo, levado ao desenvolvimento económico daquela região, não é? Claro. Agora, como é que os Estados Unidos se vão comportar daqui para a frente? Não é? Isso vai haver dinheiro com a crise que está a emergir para fazer certos projetos, não é? Claro. Pois também é isso. Pois também tem o seu peso essa questão. Bem, eu acho que já abusámos bastante do nosso convidado, Nuno Canas Mendes, a quem, em nome de todos nós e das duas instituições Nada, eu é que agradeço, foi um gosto e lamento ter-vos cortado meia hora de jantar, vão ter que fazer um jantar mais rápido. Temos tempo e por isso os nossos agradecimentos, Nuno, foi um gosto e um privilégio. Obrigado. Passámos a conhecer muito melhor e peço a todos que mais uma vez brindemos o nosso convidado com as nossas palmas Zoom, em forma de reconhecimento por esta excelente sessão. Nuno, continuarei a desafiar-te para outras oportunidades. Ótimo, portanto, ótimo. Sempre com os teus conhecimentos. Muitíssimo obrigado pelo convite e foi um gosto estar aqui convosco. E até breve. E já agora fica o convite para, a partir das 9 horas, termos outra sessão com o Nuno Magalhães sobre a China e a Coreia do Norte nuclear. Como sabem, as questões intercoreias estão a azedar bastante. E por isso, depois de jantar, fica o convite para regressarmos a esta sessão. Nuno Canas Mendes, mais uma vez, muito obrigado. Até uma próxima. Obrigado, até à próxima. Obrigado a todos. Até já. Luís, só uma coisa muito rápida. Eu não tinha inscrito para a próxima, se calhar vou conseguir. Posso entrar? Sim. É o mesmo link. Ok. Muito obrigado. Obrigado. Adeus a todos. Deus, Nuno. Obrigado. Deus, Vítor.